reino dele não é desse mundo. E Jesus, ele traz para a humanidade as bases desse reino. Você sabe quais são as bases desse reino? Você vai aprender hoje aqui. Estamos iniciando mais uma matéria de teologia. Estou muito feliz por ter você aí estudando comigo. E se você ainda não está fazendo o curso e deseja, vou deixar o meu contato, o meu WhatsApp na descrição desse vídeo. E no final vou estar também apresentando as matérias. Você pode estar recebendo em sua casa. Louvado seja Deus. Vamos ao assunto. Hoje, Cristologia. Estudo ou doutrina de Jesus Cristo. Pessoal, é algo maravilhoso estudar sobre Jesus Cristo. Isso mesmo, a gente sente uma alegria, porque vê o cuidado de Deus. Deus, ele tinha um relacionamento com o ser humano. A Bíblia diz que Deus descia para conversar com o primeiro homem. Gênesis capítulo 3, versículo 8, você vê que Deus procura o homem. Depois do pecado ele procura. Antes ele tinha esse relacionamento com o homem. Você vai aprender tudo sobre essa base do reino. Mas para iniciar a nossa aula hoje, vamos começar aqui. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Bom, você já vai começar vendo que a definição desse nome Jesus Cristo e o significado o nome Jesus significa Salvador. E o nome Cristo significa ungido. Então, Jesus Cristo, o Salvador ungido. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, até hoje, pessoal, até hoje, tem gente aí que não sabe quem verdadeiramente é Jesus. Não sabe. Você vê que uns falam uma coisa, outros falam outra. Ninguém sabe. Muita gente não sabe, mas você sabe quem é Jesus. E eu pergunto para quem não sabe, quem é Jesus para você? Hoje vamos começar com esse assunto. Tu, quem dizes que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 16. Então Pedro, ele diz, tu és o Cristo. Louvado seja Deus. Então aqui a gente vê que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já existia. João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo, ele não passou a existir depois que nasceu. Não, ele já existia com o Pai. Louvado seja Deus. E aqui também, mais uma vez, você vai ver que ele mesmo é quem vai dizer. Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é muito forte, irmãos. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você vai ver isso em João capítulo 8, versículo 58. E aqui também você vai ver sobre a profecia de sua morte, em Isaías 53, e o versículo 1, do 1 ao 7. Meus irmãos, sabemos que o nosso Deus, ele sempre quis ter um relacionamento com o ser humano. Sempre quis. Relacionamento esse que foi quebrado pelo pecado. E agora a gente vê que no Novo Testamento, na Brit Hadashah, o Novo Testamento, nova aliança pelo sangue, Novo Testamento. Então, a nova aliança, que quer dizer Brit Hadashah, nova aliança, feita pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, ele veio livrar o ser humano, salvar o ser humano dessa condenação. Então, o ser humano estava perdido, mas através do sangue precioso de Jesus, através do sacrifício vivo, sacrifício que Jesus fez, eu e você hoje podemos clamar e chegar até o nosso Pai. Louvado seja Deus. Bom, então aqui a gente já entendeu o que significa esse nome. O nome Jesus Cristo, Salvador ungido. Meus irmãos, essa profecia aqui, ela aconteceu muitos anos. Há mais de 700 anos. Isaías já estava profetizando sobre o Messias,
sobre o nascimento. Então você vai ver que Jesus, ele nasce. Quando ele nasce e vem com um propósito, que é trazer a humanidade caída de volta para o Pai, através dessa união. Então aqui você vai ver que Jesus, como ele já existia na eternidade, ele já existia. Quando ele chega aqui na terra, muitos estão aqui sem saber quem ele era. Os discípulos falam, a multidão fala, Jesus pergunta, e vós, quem diz que eu sou? Por isso que Pedro responde aqui. Porque a multidão, uns dizia que era Elias, outros diziam que era Moisés, outros diziam, enfim, não sabiam quem era Jesus. Nosso assunto é esse, quem é Jesus, né? Quem ele é, afinal. Então, na profecia de Isaías, ele vai começar dizendo algo muito sério. Ele vai dizer que você já parou para pensar e perguntar por que Isaías diz que nele não tinha beleza nenhuma, não tinha nenhuma formosura. Muitos olham para essa referência de Isaías 53, do versículo 1 ao 7, e começam a imaginar como era o rosto de Jesus. E muitos chegam a dizer que ele era feio. Mas veja você, Isaías está tendo uma visão. Na visão de Isaías, ele vê o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele passou por toda a humilhação, ele passou por todo o sofrimento. Isaías vê ele na cruz, todo cheio de sangue, sofrido. Por isso que Isaías diz, e olhando nós para ele, não via formosura nenhuma, não tinha beleza nenhuma. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou por tudo isso. Ele passou por todas as etapas, todos os momentos de dores, por amor. Quem é ele? É o nosso Salvador. Quem é Jesus Cristo? O nosso Salvador. Homem nenhum poderia pagar essa dívida. Mulher nenhuma conseguia pagar essa dívida. Mas ele paga. Ele vai até o fim. E ali naquele momento, Isaías diz, não tem beleza. Mas a Bíblia diz que Isaías começa falando. Era alguém que ninguém deu valor. Era alguém que o ser humano fazia pouco caso. Mas mesmo assim, ele foi até o fim. Foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Foi levado ao matadouro e não abriu a boca. E o pecado, o castigo que era sobre nós, que estava sobre nós, ele tomou todas as nossas dores, a nossa enfermidade, o castigo, ele levou tudo. Esse é o meu Salvador. Esse é o teu Salvador. Mas Jesus faz isso tudo pela humanidade, para aproximar a humanidade de Deus. E mesmo assim, o ser humano o rejeita. Mas eu louvo a Deus, que eu e você sabemos o quanto o nosso Deus nos ama, a ponto de enviar o seu Filho para pagar essa dívida que era impagável. Todos aqui estávamos destituídos da glória de Deus, todos. Aqui você vai ver o reino, a terra era aqui antes do pecado, a terra era aqui,
Deus tinha um relacionamento com Adão. A Bíblia diz que Deus, em sua presença, tinha uma comunhão com Adão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Isso aqui era antes do pecado, essa comunhão. O pecado chega. Quando o pecado chega, essa comunhão aqui agora é quebrada. A Bíblia diz que destituído foi do reino de Deus, da glória de Deus. O pecado, houve uma separação. Aí você vai ler em Romanos capítulo 14, do versículo 17 ao 18, e vai ver as bases do reino. E as bases do reino não é comida nem bebida. Mas as bases do reino é justiça, paz e alegria no Espírito. No Espírito. Então Jesus, ele vem, paga um preço e diz: eu vou trazer para eles as bases do reino. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 10, você vai ver: venha o teu reino. Então, quando o pecado chega, houve um deslocamento. E esse deslocamento que houve foi exatamente o que Deus disse para Adão. Deus disse para Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. Houve um deslocamento. Então agora essa terra que antes estava aqui no reino, ela foi separada, deslocada. Está aqui, destituída. Maldita és tu, maldita é a terra por tua causa, Adão. Então a terra agora ela sai daqui. Na oração Jesus diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Agora você vê aqui, a terra não faz parte mais, não está mais aqui no reino. Mas por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou a ponte que vou ligar de novo. Como Jesus vai fazer isso? Depois da morte dele, por meio de Jesus Cristo, agora chegamos até a presença de Deus. Como? Porque Jesus, ele envia o Espírito Santo. Já aprendemos que o Espírito Santo é o que faz o elo. Então o Espírito Santo nos une de novo, de volta. Então o Espírito Santo está na igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela faz parte do reino de Deus. Vou dar um exemplo. Você faz parte de um clube, tem sua carteirinha de membro. Você nunca mais foi naquele clube, mas o dono do clube decide dar um prêmio, um presente para todos os membros daquele clube. Aí você, em sua casa, recebe um presente. Mas você nunca foi lá, mas você recebeu um presente. É mais ou menos isso. Jesus, ele vem, paga o preço, manda o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, por meio da igreja, agora a igreja faz parte do reino de Deus. Ela não é o reino, mas faz parte. E se faz parte, por meio do Espírito Santo, tem direito às bases do reino. E quais são essas bases? Justiça, paz e alegria no Espírito. Só o Espírito Santo de Deus pode trazer essas bases para a nossa vida. Então a igreja, ela faz parte do reino de Deus. E se faz parte por meio de Jesus Cristo, tem direito. Ei, você faz parte do reino de Deus. E se você faz parte do reino de Deus, você também tem direito. Aleluia. Na igreja tem injustiça? Tem, que é feita de pessoas. Na igreja, às vezes, nos falta paz entre os irmãos. Falta. Na igreja, às vezes, em tristeza. Vem. Tudo isso vem. Porque a igreja ainda está na terra. Mas precisamos saber que ela faz parte do reino de Deus. E o dono da obra enviou o Espírito Santo.
E agora no Espírito, Jesus agora manda as bases do reino no Espírito. Temos agora justiça, paz e alegria em Deus. Aleluia, em Deus. Meus irmãos, esse assunto é um assunto muito profundo. A igreja, por meio de Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo vai ajudar cada crente. Para quê? Para trazer ele de volta para casa. Temos promessa disso. Então houve o deslocamento. Jesus, ele veio. Quem é Jesus? Aleluia. Jesus, ele veio para nos trazer de volta para casa. De volta para casa. Esse deslocamento por meio do pecado, agora Jesus liga na oração. Venha o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. Aqui em Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18, você vai ver as bases. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Mas ele vai dizer que o reino é paz, alegria e justiça no Espírito. Meus irmãos, esse assunto está maravilhoso. Estamos apenas começando, é só o início dessa matéria. Vou estar enviando um áudio explicando sobre o nascimento de Jesus, explicando sobre o dia e o local do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em Natal, em dezembro, dia 25. Por quê? Porque essa data é uma data que os romanos comemoram, é uma data pagã. O nascimento de um Deus, um dia invicto, um Deus pagã. Então a gente não pode dizer que Jesus nasceu nesse dia. Mas eu vou explicar por que Jesus não nasceu nesse dia. Então você que não tem ainda, não conseguiu ainda fazer o curso, ainda dá tempo, entre em contato para a gente estudar de uma forma profunda esse assunto. O nascimento de Jesus, o local. E aqui estamos encerrando a nossa aula. Mas eu não posso encerrar aqui sem antes falar para você. Jesus Cristo, ele é o Salvador da nossa alma. Jesus, ele veio para os seus, e os seus rejeitaram. Mas todo aquele que aceitaram Jesus, ele deu agora o direito de ser chamado Filho de Deus. Louvado seja Deus. Jesus, ele nos deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Estávamos perdidos, mas por meio dele temos comunhão com Deus. Meus irmãos, esse assunto continua. Eu espero vocês, você que não tem ainda o meu contato, adiciona. Espero você para estudar de forma profunda. Vamos continuar com esse assunto. Quem é Jesus? De forma particular. Vou estar enviando tudo sobre o nascimento de Jesus. Vou estar enviando sobre o dia. Jesus não nasceu em dezembro. E eu vou provar com as bases bíblicas por que ele não nasceu em dezembro. Quem realmente nasceu dia 24 e 25 de dezembro. Tudo isso a gente vai começar a entender de forma profunda, mas somente no particular. Eu te espero lá e vai ser um prazer continuar essa aula com você. Que Deus abençoe e lhe espero na próxima aula. Aula de número 2 da nossa matéria de Cristologia.